Oi, turma! Vamos começar a falar e estudar um pouco sobre geografia para a gente fazer a nossa revisão e ir muito bem na nossa atividade dos saberes. Bom, vamos fazer como a gente vem fazendo até agora. Eu falo o conteúdo, digo a página e a gente fala um pouco a respeito dele. Vamos começar com o tempo atmosférico e o clima, página 22. Relembrando, o que é tempo atmosférico? Tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar ali na Terra naquele determinado momento. Bom, já para a gente saber bem a diferença, tem diferença entre tempo e clima? Sim. Qual a diferença? Tempo é quando a gente escuta assim no jornal o meteorologista falar: "Ah, o tempo amanhã vai ser seco. Amanhã o tempo é de chuva." Ou seja, o tempo é um estado momentâneo na superfície da Terra. Eles conseguem prever se vai estar chovendo, se vai estar frio, se vai estar quente. E o clima é um estado mais duradouro daquele determinado espaço na Terra. Ou seja, nós sabemos que no Nordeste o clima é quente. O clima é quente. O clima do Sul é mais frio. Mas sabemos que podemos chegar lá no Nordeste e olharmos o tempo e está chovendo, mas passa rápido. Podemos chegar no Sul e dizer: amanhã a previsão é de sol, dá para ir para a praia. Então, tempo é um estado momentâneo do ar, não na superfície da Terra. E o clima é um estado mais duradouro daquele ambiente atmosférico na Terra. Quando a gente fala de planeta Terra, nós temos que falar de clima, de iluminação e radiação do Sol, nós temos que falar do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer. Esses dois trópicos têm a incidência do Sol muito mais forte. E o nosso país, Brasil, fica entre esses dois trópicos, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Onde fica bem no meio do Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, como vocês podem ver, olha só. O Trópico de Câncer está aqui em cima. Trópico de Capricórnio aqui embaixo. O Brasil está bem no meio. Como é bem o meio do planeta Terra, é bem onde a incidência do Sol é maior, bem no meio. Então, esses trópicos fazem com que a incidência do Sol seja bem no meio. E a variação dessa incidência faz com que nós tenhamos zonas climáticas. E quais são as zonas climáticas que nós temos no nosso planeta? Nós temos a zona tropical, a zona temperada e as zonas glaciais ou polares. A tropical fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Fica bem onde recebe muita luz solar, então é mais quente, é mais iluminada. A zona temperada fica um pouquinho mais abaixo do Trópico de Capricórnio, mas ainda pega um pouco do nosso Brasil. Então ela é um pouco mais amena, mas tem sol e tem frio. Já as zonas glaciais ou polares, elas ficam no extremo do planeta Terra. Ou seja, elas já têm uma incidência de sol bem menor, que são os dois pontos aqui mais extremos. Então, é mais frio. Então, em que zona térmica o nosso Brasil está localizado? Nosso Brasil está localizado na zona tropical, de maior espaço, mas também pega um pouco da zona temperada. Nosso Brasil pega tanto a tropical como a temperada, mas a incidência maior, a maior parte está localizada na zona tropical. Bom, vamos para o clima e as paisagens brasileiras, que fica na página 24. Exatamente por causa dessa incidência de raios solares, que é mais no meio, que fica na zona tropical e na zona temperada, nós temos variações de clima no nosso Brasil. Lembrando, clima é onde nós sabemos que no Nordeste é mais quente, no Norte também é quente e úmido, no Sul é mais frio, então o clima é o estado permanente daquele local. Se eu falar pra vocês assim, vocês já ouviram falar na Antártida? Onde é que fica? Fica entre as zonas polares. Então, lá o clima é frio. Lá é muito frio. Alguém já ouviu falar no deserto do Saara? Bom,
Lá já é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. É o clima de lá. Mas vocês sabiam que vai chover amanhã no Amazonas? Ou seja, o tempo no Amazonas amanhã vai estar frio e úmido, ou seja, o tempo é o que varia. Clima é permanente. Quando a gente fala de clima e as paisagens brasileiras, a gente sabe que determinado clima incide de como vai ser aquela determinada floresta, de como é que vai ser aquele ambiente, se vai ser úmido, se vai ser seco. E nós sabemos que no nosso Brasil nós temos 6 climas. Quais são eles? Deem uma olhadinha aí no que a prof vai colocar. Clima equatorial semiúmido é quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes como no clima equatorial úmido. Clima equatorial úmido é quente e úmido. As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase todo o ano. O clima tropical semiárido caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuva. Clima subtropical apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano. O clima tropical tem temperaturas elevadas durante todo o ano e 2 das estações definidas: inverno seco e verão chuvoso. Clima tropical de altitude apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano. Bom, esses 6 climas são os que são presentes no Brasil. Mas qual é o que predomina a maior parte do nosso país? O que tem maior predominância é o clima tropical. Agora nós vamos para a página 30, onde nós vamos falar sobre as mudanças nas formações vegetais nativas do Brasil. Como a gente já falou várias vezes, o nosso país começou assim e está terminando assim. Isso, uma predominância maior de mata nativa, aqui com antropização do homem, atrapalhando tudo e diminuindo cada vez mais a nossa floresta. A gente sabe que são várias formações vegetais no nosso país, mas quais são as que foram as mais devastadas do nosso país? Sofreram mais com a ação do homem? Foram floresta amazônica, atlântica e de araucárias, vegetação litorânea e cerrado. Essas foram as que mais sofreram, devido a ações do homem, como povoamento, extração de madeira, queimadas, cultivo de terras, tudo isso para a agricultura. Então a devastação foi maior nessas áreas. E qual é a formação vegetal que tem uma abrangência maior em todo o nosso território brasileiro? Quando a gente olha para o mapa aqui, a gente consegue identificar qual é que mais ocupa aqui. É a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica é a que tem maior cobertura no nosso território brasileiro. Ela tem uma predominância de área maior. Bom, turma, resumido, nossos assuntos principais. Peço que vocês estudem, se concentrem e boa prova. Lembrando, nenhuma questão em branco, hein, turma? Parem, leiam, releiam, reflitam e respondam. Prestem atenção na escrita, prestem atenção na ortografia de vocês. Tá bom, turminha? Beijos e até mais.